Você está ouvindo Papo Spot, uma produção original da Spot Mediatek. João, quais são as principais estratégias para contornar as dificuldades de aprendizagem e promover um aprendizado mais eficaz? Dificuldade de aprendizagem. Eu tenho dificuldade de aprendizagem, meu filho tem dificuldade de aprendizagem. Isso é normal. Contudo, existe uma série de metodologias que podem te ajudar a melhorar esses processos de aprendizagem. Antes de falar desses métodos, eu queria explicar um pouquinho, por uma perspectiva neurocientífica, como que funciona essas aprendizagens no nosso cérebro. Basicamente, uma aprendizagem, ela é uma consolidação de sinapses. O que é uma sinapse? Uma sinapse, basicamente, é quando você tem um impulso. Esse impulso, então vamos falar que eu aprendi a palavra livro em inglês, book. Acabei de aprender essa palavra ainda não me é familiar. Para ela se tornar familiar para mim, eu preciso consolidar essa sinapse. Então eu tive o primeiro impulso da palavra livro em inglês. A partir desse primeiro impulso, eu começo a consolidar sinapses. Basicamente, o nosso cérebro vai trabalhando com camadas. Essas camadas de sinapses vão se juntando e fortalecendo essa sinapse. Depois de um tempo que eu treinei essa palavra, que eu aprendi essa palavra, que eu ouvi e tive vários impulsos sensoriais sobre aquele assunto, eu consolidei, eu aprendi. Vamos supor que eu sou uma pessoa mais visual. Se eu ler a palavra book, para mim vai ser muito mais fácil. Mas, enquanto isso, um colega meu tem muito mais facilidade auditiva. Então, ele ouve aquela palavra várias vezes e ele assimila aquela informação. Ao tempo que outra pessoa precisa de estímulos táteis, por exemplo. Então, se ela tem ali um aplicativo e ela clica na palavra livro várias vezes, ela vai aprender aquela palavra. Então, cada um tem um jeito de aprender. O nosso cérebro aprende de várias maneiras. E tem até uma coisa que se chama processo metacognitivo, que é como eu entendo que eu aprendo. Mas a gente vai falar disso já já. E tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a história do biscoito. Eu tive a oportunidade de estar com a vice-presidente de uma grande rede, uma das maiores marcas de alimentos do mundo, e ela me contou uma coisa. Ela falou: João, chegou para mim um produto, um biscoito, e eu tinha pedido para que aquela equipe fizesse o biscoito mais nutritivo possível para que a gente lançasse aquele produto no mercado. E depois de passar pelo laboratório, os nutricionistas, toda a equipe desenvolver aquele produto novo, aquele biscoito novo, eles trouxeram para mim e a gente numa reunião se encontrou e eu experimentei aquele biscoito. Quando eu experimentei o biscoito, ele era horrível. E o pessoal falou: não, mas tem ômega 3, tem fibras, tem XYZ. Ela falou: cara, mas é ruim, experimenta. E ela deu pro pessoal experimentar e todo mundo realmente concordou com ela, era ruim. E aí ela falou: primeiro, o biscoito tem que ser gostoso e depois nutritivo. A educação é a mesma coisa. Primeiro ela tem que ser gostosa e depois nutritiva. Como é que você vai aprender se você não gosta daquilo? Isso é o que eu falo muito sobre o edutainment, né? A gente tem uma marca aqui dentro que é a Asterion Land, que é uma marca infantil voltada para desenvolvimento de crianças que trabalha com edutainment. Mas além da Asterion, a gente trabalha o edutainment em todo o grupo Spot, pensando que a aprendizagem ela tem que ser divertida. Então primeiro a gente vai engajar as pessoas. Qualquer contexto de aprendizagem, ele tem que ser divertido. Então, se eu quero aprender sobre PLD, se eu quero aprender sobre compliance, se eu quero aprender inglês, se eu quero aprender XYZ, qualquer coisa, eu preciso me engajar naquele conteúdo, naquele contexto. Eu preciso abrir meu cérebro para que ele esteja receptivo a receber aquela informação. Senão aquela consolidação sináptica que eu falei, ela vai ficar bloqueada. Então, basicamente, quando eu abro essa possibilidade para o meu cérebro para ele aprender, eu deixo ele receptivo, ele vai querer aprender qualquer contexto que eu me interesse e vai ser muito mais fácil ele consolidar aquelas sinapses. Basicamente, quando esse processo acontece no nosso cérebro, de uma sinapse começar a acontecer, primeiro ela vem um impulso elétrico, depois ela abre uma fenda sináptica, que se chama, um processo químico acontece. Isso acontece em milésimos de segundos. Mas nesse processo químico, você tem neurotransmissores, que são positivos ou negativos, assim dizendo, que vão ajudar ou atrapalhar aquele processo de aprendizagem. Então, se eu não gosto, aquilo não vai funcionar, aquela sinapse não acontece. Mas se eu gosto, se eu tenho interesse, se eu consigo estar engajado naquele contexto, ela acontece com muita facilidade. Então, quando a gente pensa em dificuldade de aprendizagem, tenta entender se você gosta daquele contexto. Se o seu ambiente que você está aprendendo aquilo, que você está atuando com aquilo, é favorável. Se o teu filho tem dificuldade de aprendizagem,
em algum contexto, o que você tem feito para que ele se divirta dentro daquele contexto? Não lembro exatamente aonde que eu ouvi isso, mas existe um conceito, né, de que uma família dava, era mais ou menos por aí, uma família dava mel para a criança todo dia que ela ia para a escola. Todo dia aquela criança ia para a escola e ela ganhava uma colherada de mel. E aí falavam que era para que a aprendizagem fosse doce. Esse exemplo também é super simples, ele reforça mais uma vez a intenção, a necessidade de que a aprendizagem seja divertida, seja doce, tenha engajamento, né? A gente fala muito do edutainment aqui quando a gente faz qualquer planejamento educacional, qualquer desenho instrucional, mas é isso, é o entertainment com a educação, né? Então o entretenimento e a educação juntos conseguem entregar um conteúdo que tem alto impacto, alto engajamento. E isso faz com que as aprendizagens sejam muito mais fáceis, muito mais favoráveis. Eu sou João Breni, CEO do Grupo Spot, especialista em tecnologias educacionais e neurocientista cognitivo.